Seja muito bem-vindo. Bom, a palavra de hoje, enquanto você está preenchendo aí, eu vou introduzindo aqui. A palavra de hoje é: mudanças requerem mudanças. Se você não mudar, nada muda. Então, mudanças requer mudanças. E nós estamos nesse processo como igreja. Muitas coisas, muitas pessoas mudando de casa, mudando de emprego, mudamos a igreja para esse lugar e tem um movimento de mudança. Mas só o movimento de mudança é suficiente? Só esse movimento, esse reboliço, é suficiente? A gente precisa entender que as coisas estão mudando. Falei hoje de manhã, a gente terminou o livro de Josué essa manhã, e eu falei sobre isso, sobre a gente entender que nós servimos a um Deus, que é um Deus extremamente organizado. O céu é extremamente organizadíssimo, e aí nós somos filhos dele, precisamos entender essas coisas. Precisamos entender que no céu existe um tempo estabelecido, que Deus ele age através do tempo e ele age através do lugar. Falei hoje pela manhã que existe alguns movimentos de avivamento. Nós acabamos de cantar aqui: aviva-nos, aviva-nos. Há uns anos atrás, há uns 25, 30 anos atrás, teve um grande movimento de avivamento no Canadá, em Toronto. Alguns irmãos aí mais crentes há mais tempo vão lembrar disso. Centenas de milhares de pastores viajaram para o Canadá, no mundo inteiro, para entender aquele avivamento. Depois tivemos o avivamento da Coreia do Sul, né? A famosa igreja do pastor Paul Yong-Soo, né? Que varreu a nação, que varreu o mundo com as suas palavras, com seus livros, né? Que até hoje impactam tanta gente. Movimentos locais de avivamento. E aí nós ouvimos a vida toda que o Brasil é um lugar de avivamento, que o próximo avivamento virá do Brasil. Já preguei sobre isso, né? Já falei sobre isso aqui na igreja. Mas nós às vezes perdemos o tempo das coisas, perdemos o time, não entendemos o que está, ouvemos, mas não discernimos, não temos a revelação. Eu vou só citar aqui, não é o tema de hoje, não é o texto de hoje, mas 1 Crônicas 12:32 fala que Davi, ele escolheu dos filhos de Issacar 200 dos seus chefes que tinham conhecimento e sabiam discernir o tempo. 200 homens, 200 chefes, 200 líderes, especialistas em discernir o tempo. E o texto continua dizendo assim, para saber, discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiriam as suas ordens. Então Davi, quando ele começa a entender o tamanho do que Deus estava falando, ele falou: não, eu preciso ter homens que saibam discernir tempo. O que está acontecendo aqui? Qual é a próxima etapa? Para onde nós vamos? Para onde Deus está apontando? Então, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos saber discernir os tempos. O que Deus está fazendo hoje no Brasil? O que Deus está fazendo agora na nossa igreja? Então nós estamos vivendo como igreja um processo de mudança local, de mudança estrutural, de mudança geográfica. Para quê? Para Deus fazer algo maior, para que Deus possa nos usar em algo maior que Ele tenha para nós. Então nós estamos nesse tempo, e a pergunta que fica é: o que você e eu temos a ver com isso? Se você está aqui nessa noite, é porque tem algo nesse propósito que você está envolvido. Talvez você venha nos visitar e fale assim: não, bispo, mas eu só vim visitar vocês, eu nem sou dessa igreja, estou só de passagem. Que bom que você veio, você é nosso irmão em Cristo. Mas talvez você vá levar daqui algo que tem a ver também com o tempo de Deus na sua vida, ou na sua igreja, ou no seu ministério. E tomara que nós possamos ser boca de Deus na sua vida, que nós possamos derramar isso sobre você nessa noite. O que eu tenho a ver com isso? Tem um propósito de Deus nesse tempo. Agora, toda vez que Deus muda
muda os nossos propósitos, muda a gente de lugar, Ele também muda as nossas ferramentas. Toda vez que Deus muda uma etapa na nossa vida, Ele também precisa mudar as nossas ferramentas. E aí nós temos um outro problema, estou só introduzindo a palavra. Tem um outro problema, o problema é que a gente às vezes quer viver uma nova etapa com ferramentas velhas. A gente quer viver um novo ciclo com as armas antigas, fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez. A gente vê muito isso no processo de casamento, né? A grande maioria das crises de casamento é que alguém se casa com outro, mas quer levar para casa tudo aquilo que aprendeu na casa dos seus pais. Mas o outro também aprendeu um monte de coisa. E o outro vem também com a bagagem lotada, com a sacola aqui, ó, abarrotada. E quando chega em casa, os dois jogam assim, ó, pá, e aí dá ruim. Porque não tem a ver comigo, mas tem a ver contigo. E a gente começa a criar um grande problema. É uma nova fase que nós vamos precisar, estou dando como exemplo o casamento, nós vamos precisar descobrir ferramentas novas, armas novas, estratégias novas, para viver o novo tempo de Deus. Então nós estamos vivendo esse novo tempo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre você dizendo, olha, para esse novo tempo, Deus tem novas ferramentas. Para esse novo tempo da igreja, para esse novo tempo na sua vida, Deus tem novas ferramentas. E aí você pode pensar assim, mas como é que vai ser essa ferramenta? Aí nós vamos entrar no outro assunto, para chegar onde Deus quer nessa noite. Como que você imagina esse novo tempo? O quanto você honra e valoriza esse novo tempo? Quando você entra num casamento, quanto você honra e valoriza esse casamento? A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 23, verso 7, fala que assim como você imagina no seu coração, assim o é. Tem coisas que nós não valorizamos, e por isso não desfrutamos. Eu gosto de andar de carro, eu amo dirigir, mas eu não ligo para carro. Então se você pegar um carro esportivo e colocar na minha mão, eu vou achar legal. Eu vou falar, joia. Ah, mas ele tem um ronco de motor maravilhoso, ele tem uma arrancada, ele faz de 0 a 100 em tantos segundos. Eu falo, legal. Muito legal. Mas isso perto de alguém que é apaixonado por carro é frustrante. Ele fala, rapaz, eu estou te falando que esse carro é maravilhoso, e você fala legal. É porque para mim, não toca o meu coração. E por conta disso, Deus não vai me dar um carro desse, querido. Porque eu não vou honrar o Senhor com um carro desse. Alguém vai falar assim, nossa, Deus te deu esse carro maravilhoso. Eu falo, deu. Mas talvez se Deus der para você, você vai até chorar. Você fala, Deus, muito obrigado, Deus. Eu sempre sonhei com esse carro, Deus, obrigado. Para quem que Ele vai dar? Vai dar para você, não vai dar para mim. Porque assim como imagino o meu coração, assim o é. Então a gente precisa pensar o quanto nós estamos trazendo isso para o nosso coração e construindo isso no nosso coração. Quantos de vocês já presentearam alguém com algo muito legal e para a pessoa não fez o menor sentido? E você ficou frustrado? Quantos de nós? Quantos de nós preparamos? Eu faço muita expectativa das coisas, né? A minha expectativa é lá em cima. Então quando eu preparo uma coisa para a igreja, quando eu preparo uma reunião, eu falo, não, vai ser impactante, tal, e vai ser assim. E daqui a pouco não é nada. E eu paro para pensar, por que não foi? Porque as pessoas não estavam querendo isso. É você que está querendo. Só que Deus é perfeito. Deus não vai se frustrar com você. Ele simplesmente não vai te dar, se isso não for algo que está no seu coração. Então, nesse processo que nós estamos vivendo, como está o teu coração? E aí eu quero te dar algumas direções sobre isso. Como você está enxergando o hoje? Como você está vivendo o hoje? Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 14,
Agora sim o texto que nós vamos começar esse tempo. Êxodo capítulo 14, verso 16. Nós estamos falando do maior líder do Antigo Testamento, no meu entendimento, o maior líder que a Bíblia registra no Antigo Testamento, Moisés. Êxodo 14, verso 16 diz assim: E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Só aí. O contexto você já conhece. Moisés está com o povo de Deus para atravessar o Mar Vermelho. Está acontecendo uma libertação, um processo de libertação. E agora Deus fala assim: levanta a tua vara, levanta a ferramenta que eu te dei, levanta a ferramenta que você tem, levanta o instrumento que você tem, toque o mar, porque nesse toque eu vou abrir o mar para que o povo passe a seco. Então existe uma ferramenta, existe um instrumento usado por Deus, só porque Ele quis. Podia ser qualquer outra coisa, mas Ele quis usar aquilo que estava na mão de Moisés, para nos ensinar algo, para que fendesse o mar e o mar se abrisse. Agora, caminhe um pouco mais na sua Bíblia e abre Josué, capítulo 8, verso 18. Você sabe que Josué foi o sucessor de Moisés, e agora eles já passaram pelo deserto, eles já estão agora em outro momento, eles estão vivendo uma outra etapa. Agora eles mudaram de Egito para deserto e deserto para Canaã, e agora tem uma palavra de Deus para Josué. E a palavra de Deus é: Então o Senhor disse para Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai. Ai é uma cidade, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Só até aí. Para Moisés, e para o que Moisés ia fazer, um cajado. Para Josué, e para o que Josué ia fazer, uma lança. O povo estava saindo do Egito para passar uma temporada pequena, foi estendida porque eles quiseram e decidiram isso, no deserto, que eles precisavam ser pastoreados. Eles precisavam entender sobre pastoreio, sobre direção. Eles precisavam começar a aprender a obedecer a Deus, não como escravos, mas como filhos de Deus. Então eles precisavam de cajado, de pastoreio. Olha, Deus vai mandar o maná segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O de sexta vem o dobro, para que sábado você não colha, mas no domingo volta ao normal, e se você colher o dobro no domingo, estraga. Você imagina quantas pessoas fizeram isso? Só mais um pouquinho, vai que amanhã não tem, vai que amanhã o anjo lá do maná dorme até mais tarde, esquece e não vem o maná. Estragou. Chegou a notícia lá em Moisés: Moisés, a barraca número 525 está fedendo, porque tem maná lá que pegaram a mais, está fedendo. Teve que o Jetro, o sogro de Moisés, falar assim: rapaz, escolhe líderes aí para resolver os problemas pequenos, porque você vai morrer desse jeito. Era muito problema, era muita questão, era muita audiência com Moisés. Ele tinha um cajado do pastoreio, o cajado da direção, o cajado do ensino, estava na mão dele. Para Moisés o cajado. Agora eles atravessam o Jordão, agora eles estão entrando em Canaã, agora estão estabelecendo um povo de Deus naquele lugar. E aí Josué está no comando, e Deus fala: Josué, estende a sua lança, porque agora é preciso lutar, é preciso guerrear para conquistar. Para Moisés cajado, para Josué lança. Eu quero te perguntar: o que tem na tua mão hoje? Você está no deserto, tem um cajado na tua mão? Ou você está em Canaã e continua com o cajado, ou tem uma lança? Deus te deu algo, Deus já fez você atravessar o Jordão, você já transpassou barreiras na sua vida profissional, matrimonial, espiritual, ministerial, mas você continua vivendo com a mesma ferramenta? Ou você trocou a sua arma já? Agora é guerra,
agora eu vou guerrear. Agora a minha oração é oração de guerra. Agora a minha oração é oração de implantação. Eu vou conquistar esse território. Esses dias a gente estava falando aqui na igreja. Deus me mostrou e falou comigo sobre o céu está aberto sobre a igreja, lá no templo antigo ainda. E eu profetizei isso sobre a igreja. Falei, gente, Deus me disse que o céu está aberto, o céu está aberto. Aí passou um culto, que se abra o céu. Eu falei, mas peraí, gente, o céu já está aberto. Céu de chumbo, céu de bronze vai ser rasgado. Não, já está aberto. A ferramenta é outra. O cajado mudou, não é mais cajado, agora é lança. Eu não preciso orar mais por isso, Deus já falou. É a mesma coisa, Deus fala assim, coloca o cajado no mar, o mar vai abrir e vocês passam. E Moisés vai lá, coloca o cajado no mar, abre, o pessoal, abre o mar, Senhor, abre o mar. Já está aberto, passa. Quantas coisas na nossa vida Deus já fez, mas nós continuamos presos na ferramenta errada, na arma errada, ou nos costumes errados, antigos, ultrapassados. Existe tempo de Deus para nós. Para Moisés um cajado, precisava ser pastoreado, para Josué uma lança, o povo precisava lutar. Como nós confundimos essas transições, os ciclos da nossa vida. Queremos trocar de ciclos sem trocar de ferramenta. Queremos carregar para os novos ciclos, para as novas etapas, ferramentas antigas. Só isso aqui. Deixa eu te falar um negócio. Muito do que nós carregamos dos ciclos antigos para a nossa vida são ídolos da nossa história. Coisas que nós não conseguimos largar. Eu vou, mas eu vou levar um pouquinho. Eu vou, mas eu vou carregar um pouquinho disso aqui. Isso se torna um amuleto, se torna um ídolo na nossa vida. Quando Deus manda você soltar, você solta. Quando Deus manda você terminar esse ciclo, você termina. Quando Deus manda você resolver, você resolve. Porque Deus tem algo novo para você. E Deus está falando com essa igreja, com esse povo. Eu tenho algo novo para vocês. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5. Texto bastante conhecido também. Evangelho de Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão, Jesus está pregando, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar, ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pico. Só até aí. O que está acontecendo aqui? Jesus está pregando, uma grande multidão na praia, comprimindo ele, empurrando ele, e Jesus sabia de todas as coisas, então ele falou: eu vou subir no barco, eu vou ficar um pouco mais distante, a brisa do mar vai levar a minha voz. Olha para Pedro, um empresário da área de pesca, e fala: me empresta o seu barco. Ele fala: ok, eu te empresto. Ele entra no barco, ele prega a multidão. Pedro agora está fazendo parte do processo de pregação do evangelho, sem nem saber o que significava isso direito. Agora Jesus acaba de pregar, a multidão começa a dispersar. Jesus olha para Pedro e fala: eu preciso recompensar esse cara. Eu preciso recompensar, porque nenhum copo de água fica sem recompensa, diz a palavra. Amém ou não? Pedro sai do barco, sai com o barco, vai até o mar alto, vai até o meio do lago, lança sua rede. Ele fala: mestre, olha só, eu já fiz isso a noite toda. Nós estamos lavando a rede aqui, mestre, porque nós fizemos isso a noite toda. E para um pescador profissional, que Pedro era, teria que lavar as redes, preparar para a próxima noite. Mas sobre a tua palavra nós vamos fazer. Mal sabia Pedro que Deus estava naquele momento, através de Jesus, homem, mudando uma etapa na vida dele.
Mal sabia Pedro que isso não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo propriamente dito. Pedro era um empresário da área de pesca, ele tinha uma frota de barcos, ele trabalhava em conjunto, talvez fosse uma cooperativa, mas aquele dia, aquele momento, era um momento difícil na vida de Pedro. Pedro estava numa noite ruim, nada pescou. O povo de Deus, o povo de Israel vivia sob a opressão de Roma, muitos impostos, muitas ordens, muitas regras, não estava bom para eles. Mas tinha alguém que tinha uma palavra, e Pedro ouve essa palavra, entra no barco, vai ao mar, lança as redes e volta lotado de peixe. Pedro sabia o que estava fazendo. Pedro era um profissional dessa área. Pedro sabia o que ele tinha que fazer para conseguir, mas o que ele fez não foi suficiente, porque faltou uma palavra. Tem um sermão nosso na internet, no nosso canal, que é o que vem depois da palavra. Quantos de nós temos uma palavra de Deus, querido? Quantos de nós já recebemos dezenas de palavras? Quantos de nós já recebemos dezenas de revelação, e nós continuamos no mesmo lugar? Quantos de nós não ouvimos assim, vamos, em prol de uma falsa espiritualidade, nós celebramos a religiosidade? Como que é isso, bispo? Pedro vai ao mar e lança a rede. Pedro podia falar assim, peraí Jesus, deixa eu orar aqui ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para ver se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Parece muito espiritual, mas é pura religiosidade. Quantos de nós recebemos uma palavra de Deus e não temos coragem de dizer, sim Jesus, eu vou? E ao invés disso nós falamos, nós vamos fazer uma prova com Deus. E a prova vira uma prova, 2 provas, 5 provas, 10 provas. 20 anos depois, você está no mesmo lugar, e alguém diz para você, você ainda não foi? Você fala, estou esperando Deus falar. Deus já falou. Eu amo a passagem de Ana, quando Ana vai ao templo, e ela começa a chorar no pilar do templo, e Eli olha para ela e fala, por que você está bêbada, mulher? E ela fala, não meu senhor, eu não estou bêbada, eu estou aflita de coração. E ele fala, então o que foi pedido, o que você pediu a Deus, Deus vai te conceder, e ainda esse ano você vai carregar nos seus braços o seu filho. Isso é maravilhoso, mas não é isso que me impacta. O que me impacta é o que vem depois. A Bíblia fala assim, levantou-se Ana, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Aleluia! Se eu tenho uma palavra, o meu semblante tem que mudar. Se eu tenho uma palavra, a minha atitude tem que mudar. Se Deus falou comigo, eu tenho que andar diferente, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que decidir diferente. Por que tantas vezes Deus fala conosco? Nós somos impactados, sacudidos por Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós, mas quando chega segunda-feira a gente está... Mas querido, você recebeu? Pois é, pastor, eu recebi, mas nada mudou. Sabe o que Ana fez, querido? Ana foi para casa namorar. Ana foi para casa, opa, é agora, eu tenho uma palavra, eu preciso agir sobre isso, eu preciso mover sobre isso. Pedro se move naquilo que Jesus fala para ele, sobre a sua palavra, eu vou pescar, sobre a sua palavra. Sabe o que mudou no mar? No lago de Genezaré, no mar da Galileia, sabe o que mudou? Mudou porque agora tinha uma palavra, só isso. Sabe o que mudou na nossa vida, na nossa igreja, querido? Porque nós vivemos debaixo de uma palavra. Porque Deus disse um dia, colocou o pé, não tira. Colocou o pé, continua. Colocou o pé, não vai embora. É aqui, pronto, acabou. Só isso. A diferença é só essa. É um local como outro qualquer, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. E debaixo de uma palavra você pode pescar tantos peixes que pode mudar a tua vida, mudar a tua empresa, salvar a tua família, sustentar centenas e centenas de pessoas, porque agora você tem uma palavra. Mas só a palavra sem ação não resolve. Jesus continua com Pedro ali. Eu imagino a cara de Jesus, né? Quem está acompanhando The Chosen aí deve lembrar dessa cena, né? Jesus deve olhar assim e falar: É, Pedrão. Deu certo, Pedro?
né? Jesus era espirituoso, Jesus era feliz. E agora Pedro volta com os barcos lá, com as redes lá, quase afundando. E aí, verso 8 fala assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Conhecendo um pouquinho da personalidade de Pedro, Pedro podia ter feito assim: rapaz, o cara é o cara. Vão amarrar ele aqui, vão deter ele aqui. Jesus, o que você quer para ficar com a gente? O cara fala e dá certo, vocês viram? Mas aquilo que Jesus provocou em Pedro foi tão grande que Pedro falou assim: vai embora, eu não posso ficar na tua presença, vai embora. Olha o que você fez, como andar contigo, como ficar perto de ti. E agora Jesus estabelece uma troca de etapa na vida de Pedro. E fala assim: Pedro, pescou muito peixe, tá legal? Foi bom? Foi. Mas agora, daqui em diante, repete comigo assim: daqui em diante. Foi fraco, fala assim: daqui em diante, você vai ser pescador de homens. Não é amanhã, não é semana que vem, não é depois que você fizer teologia, não é depois que você casar, não é depois que você acabar a faculdade. Quando Deus fala com você, querido, é daqui em diante. Sabe quando começou a contar o tempo de Deus na sua vida? No dia que Ele te deu uma palavra. Pastor, faz muito tempo. Então corre, porque o tempo está contando. Porque para Deus é daqui em diante. Hoje eu mudei a sua história. Hoje eu estabeleci um novo tempo. Daqui em diante, se vira, dá seu jeito. Pedro larga os barcos, abandona os barcos e vai seguir Jesus. Bonito, né? Romântico, né? Para você que não estava lá, para mim que estou contando a história. Jesus acabou de fechar a empresa de Pedro, gente. Jesus acabou de colocar fora toda uma vida. Jesus disse para Pedro assim: sabe aquele rabino que te ensinou? Agora sou eu. Como assim? Vem, segue-me. Larga esse negócio aí. Vou te fazer pescadores de homens. Não vai dar para pescar com rede, porque homem não pesca com rede. Como é que se pesca homens? Como é que se pesca homens para o Senhor? Qual era a maior dificuldade de Pedro? Palavra. Pedro falava na hora errada, com a pessoa errada. Pedro era todo errado, gente. A pior dificuldade de Pedro era a palavra. E aí Deus fala com ele: olha, eu vou te fazer pescador de homens. Ele falou: meu Deus do céu, como é que eu faço isso? 3 anos e meio, Jesus discipulando Pedro. 3 anos e meio, Pedro fazendo coisas certas e um monte de coisa errada. 3 anos e meio, Pedro vacilando e acertando. 3 anos e meio, Pedro sendo usado pelo Espírito Santo e sendo usado por Satanás, diz o Senhor. Está na Bíblia: aparta-te de mim, Satanás. Está escrito lá. Pedro era difícil, querido, mas tinha uma palavra: eu vou te fazer pescador de homens. Passa um tempo, Jesus é perseguido. Um soldado vai conversar, vai afrontar Jesus. Pedro saca uma faca e corta a orelha do soldado. Nervoso demais. Pedro, não é assim, Pedro. Como é que você vai ser pescador de homem desse jeito, Pedro? Dá essa orelha aqui, pronto, vai embora, soldado. Não é assim, Pedrão. Mas tinha uma palavra de Deus, mudou o ciclo, a etapa na vida de Pedro.
E aí, se você continuar a desbravar essa história, Jesus morre, ressuscita, e aí em Mateus capítulo 17, Pedro já com as ferramentas trocadas por Jesus, Mateus 17, 24, eu vou ler para você, diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, desculpa, Jesus tinha morrido ainda, é o próximo texto que eu vou ler. Os que cobravam dracmas os disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobras os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então livres os filhos, mas para que não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás o estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Por que eu quis colocar esse texto aqui? Pedro era um pescador profissional, ele pescava de rede, de tarrafa, de arrastão. Mas Deus tinha mudado, Jesus tinha mudado as ferramentas dele, ele não seria mais pescador profissional, ele não era pescador de peixe mais. Jesus fala com ele assim, vai lá e pesca com um anzol. Faz como qualquer homem comum, que faz por hobby a pesca. Porque com rede ou com anzol, eu sou o mesmo Deus, e eu dou a provisão daquilo que precisa da mesma forma. Seja com rede, com uma pesca maravilhosa, para te fazer sustentar a tua casa e todos que estão perto de você. Seja com um anzol, a provisão de Deus é a mesma. Não tente buscar a ferramenta antiga, porque você tem medo daquilo que vai acontecer. Joga fora as redes, joga fora o que é antigo. Se Deus precisar usar alguma coisa, Ele vai te fazer usar um mínimo, e a provisão vai ser a mesma. Porque Ele é o Senhor, a palavra dEle tem poder, é Ele que faz a nossa vida, não é a ferramenta que você usa que determina o poder de Deus, é o Senhor, é a palavra dEle. Vai com um anzolzinho lá, Pedro. Eu imagino Pedro, um pescador profissional, pensando assim, Jesus, você não tem jeito não, olha eu aqui, olha o mico que eu estou pagando. Os amigos passam e falam assim, Pedrão, faliu? Cadê as redes, Pedrão? Mas ele sabia que ali tinha uma palavra de Deus. E quando ele pesca o peixe, tinha os dois estáteis, e ele paga os tributos. Que deixa eu te falar, não tenha medo de mudar as suas ferramentas. Não tenha medo de mudar a forma que você faz as coisas, se você tem uma palavra de Deus na sua vida. Não tenha medo. Pedro percebe que deixou de ser um profissional e agora é um homem comum, porque está se transformando num pescador de homens. Aí em João, agora sim, capítulo 21, verso 1, diz assim, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Para aí, Jesus é morto, e Jesus agora está ressuscitado, se apresentando aos seus discípulos, agora com o corpo glorificado. Aonde ele encontrou Pedro? No lugar da sua origem. Jesus vai embora, Pedro esquece das palavras do mestre. Pedro estava ferido, nesse texto nós vamos ver a cura de Pedro. Pedro estava ferido na sua alma, e ele fala, vou pescar, o que eu sei fazer é pescar, deu tudo errado, vamos pescar, vamos no barco. E aí o que diz o texto? Que naquela noite, nada apanharam. Quantos de nós, querido, temos a palavra de Deus, e porque as coisas demoram um pouco, nós voltamos com as ferramentas antigas, e estamos sofrendo e nada apanhando nessa vida? Nada dá certo, nada prospera, família vive doente, tudo está errado, tudo que eu ponho a mão quebra. Por quê? Porque nós temos um novo ciclo, e nós estamos voltando para o ciclo anterior. Pedro não sabe mais pescar. Pedro agora não é pescador de peixe mais.
agora ele é pescador de homens. Está fazendo o que nesse barco, Pedro? Jesus fica lá na praia olhando aquela cena. Daqui a pouco alguém olha. Versículo 4: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, não conheceram Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. E ele disse: Lança a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava diante da terra, não estava tão distante da terra, senão 200 côvados, levando uma rede cheia de peixes. E logo que desceram da terra para a terra, viram ali brasas e um peixe acima, o pão em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhante ao peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter havido ressuscitado dentre os mortos. Jesus fala com eles assim: O que tem aí? Tem peixe? Tem não. Então joga do outro lado. Jogou. Vem, traz os peixes, vamos comer. Mas quando eles chegaram, já tinha peixe e pão na brasa. Você dizendo para eles assim: olha, eu não preciso disso. Pedro era tão legal, eu gosto tanto de Pedro, porque Pedro, quando vê que é Jesus, ele não espera nem o barco, ele sai nadando. Ele pula na água e fala: vocês se resolvem aí, eu vou nadar, eu vou ver o mestre. Eu quero Jesus. E quando ele chega na praia, tem um peixe assando e pão. E Jesus olhando: você voltou para o mesmo lugar, Pedro. Sem mim, você voltou para o mesmo lugar. Sem a minha presença física, você voltou para o mesmo lugar. Deixa eu te falar, já preguei uma palavra sobre isso aqui nessa igreja. Sem Jesus, a nossa tendência é voltar para o mesmo lugar. Não se aparte de Jesus. Queira Jesus todo dia na sua vida. Continuando o texto. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: apacente as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta, porque agora ele está curando Pedro. Ele tinha mudado as ferramentas de Pedro, ele tinha mudado as armas de Pedro, mas Pedro ainda tinha uma ferida na alma, que não permitia ele usar as ferramentas que Deus tinha dado para ele. Pedro ainda tinha algo que impedia. Pedro tinha um impedimento na vida dele que não fazia ele acreditar naquilo que Jesus tinha dito para ele. Jesus agora vai curar Pedro. 3 vezes, porque ele tinha negado 3 vezes, é toda aquela história. 3 vezes ele pergunta, 3 vezes Pedro responde, e ele cura Pedro. E agora Pedro está apto para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer: ser pescadores de homens. Eu não vou abrir o texto, você conhece. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vai dizer que eles estavam agora esperando o selo do Espírito Santo, sem nem saber o que era. E eles são cheios do Espírito Santo, um vento como de um som veemente, um movimento de Deus naquele lugar, e as línguas são repartidas como línguas de fogo. Agora eles são cheios do Espírito Santo. E diz o texto, lá pelo versículo 40 e pouco, que Pedro vai estar cheio do Espírito Santo, e ele começa agora a pregar. Agora Pedro lança a mão da nova ferramenta. Agora Pedro deixa o cajado e pega a lança. E ele começa a falar sobre as coisas de Jesus. E ele começa a confundir a cabeça, porque os fariseus olham aquilo e falam: como que esse Pedro, analfabeto, ignorante, como é que ele está falando com tanta autoridade? Porque agora ele está cheio daquilo que Deus tinha dado para ele. Agora ele trocou as suas ferramentas. E ele começa a pregar, e o povo começa a se juntar, e diz o texto que 3.000 almas são batizadas naquele dia. O pescador de peixes virou pescador de homens. O improvável, o que não sabia falar, o enfurecido, agora cheio do Espírito Santo de Deus, com as ferramentas trocadas,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós amamos a vida de Paulo, mas aonde na Bíblia está escrito que Paulo pregou e 3.000 almas se converteu? Aonde na Bíblia está escrito que Tiago pregou e 3.000 almas se converteram? Que João, o discípulo amado? Eu não estou comparando uma coisa com outra, eu estou te dizendo só o tamanho da importância de Pedro. Quando ele deixa a ferramenta errada, ele começa a usar a ferramenta certa. Eu não tenho mais rede, Jesus, agora eu tenho palavra. Eu não preciso mais lançar a rede, eu preciso falar. E quando ele fala, 3.000 pessoas falam: nós queremos esse Jesus que você está falando, Pedro. Nós recebemos esse Jesus que você nos apresenta. Quantos de nós, querido, estamos querendo viver um novo ciclo, sem experimentar as novas ferramentas? Que o Espírito Santo de Deus falou comigo para essa noite é que Ele queria entregar novas ferramentas para você. Quando nós estávamos chegando ali no acampamento ontem, dos teens, eu e a pastora Carla íamos ministrar para eles. Quando nós paramos o carro e quando nós entramos no salão e vimos eles adorando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus falou comigo: um grande privilégio te dou de você ministrar os próximos pastores da nação. Um grande privilégio te dou para você entregar uma palavra para os próximos pastores da nação. Assim como você imagina o seu coração, assim o é, querido. Assim como você constrói na sua mente, assim o é. E está falando de Deus nesse texto. Assim, do tamanho que você constrói o seu Deus, assim o é. Qual é o tamanho do seu Deus para você? Qual é a autoridade e o poder que Ele tem na sua vida para mudar as suas ferramentas hoje, para mudar a sua história hoje, para te dar uma nova etapa, para começar um novo tempo na sua vida? Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do Deus que pega simples adolescentes e faz eles pastores de nações, profetas do mundo, ministros de adoração? Assim como imagina o seu coração, assim o é. O diabo tem trabalhado fielmente no seu propósito, quer suplantar os sonhos de Deus na sua vida, quer suplantar o que Deus tem falado com você, quer te enganar, quer te confundir. Quer dizer para você: você pode ser assim sem deixar de ser outra coisa. Não, eu não posso. Eu não posso ser o que Deus quer que eu seja sem largar o que Ele não quer que eu seja. Eu não posso carregar comigo algo que já está velho, bolorento, algo que já está estragado, só porque eu gosto muito. Eu não posso carregar comigo amuletos espirituais, porque um dia deu certo aquele dia, mas hoje não dá mais. Essa noite é uma noite de libertação, querido. Essa é uma noite de você colocar o seu pé na nova fase. Essa é uma noite de você dizer: eu quero, Senhor, eu quero começar de novo, eu quero esse novo momento na minha vida. Mas para isso você precisa deixar para trás o que é velho. As redes ficam para trás, Pedro se torna um pregador de homens. De vez em quando precisa pegar um anzol, você até pega, mas não pega a rede mais. Rede é do velho homem, rede é outra história. Quantos de nós? O Espírito Santo de Deus falou tão forte comigo sobre isso. Eu olhando para a minha vida, quantas vezes eu quero fazer como eu sempre fiz. Quantas vezes eu volto ao velho homem, quantas vezes eu quero pregar como eu sempre preguei, quantas vezes eu quero cantar como eu sempre cantei. Quando nós estávamos lá tomando um café em casa da tarde, e aí passou lá um Reels lá no meu celular, e tinha Oséias de Paula cantando. Não vou nem perguntar quem lembra de Oséias de Paulo, vou pagar esse mico. E eu falei com a pastora Carla, toda animada: você conhece? Ela olhou pra minha cara: você é mais velho que eu. E eu comecei a cantar, e aquilo puxou outra. Aí fui no YouTube, falei: nossa, essa música é muito legal. Aí achei outra música no YouTube, achei outra. Aí mandei pra minha irmã uma música, eu lembrei que tinha joia, lindo, mas não dá para cantar. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. No culto de hoje à noite, não dá. É maravilhoso, é inspirado,
é do Senhor. Como eu louvo a vida do pastor Paulo Leivas Macalão, um dos maiores escritores da harpa cristã. Que lindo, que fantástico, a mulher dele, hinos inspiradíssimos, como eu sou grato pela vida dele. Mas eu não posso ficar preso a isso. Na minha igreja só canta isso, porque isso é de Deus, o resto é do diabo. Não. Eu sou da época, querido, e não faz tanto tempo assim, é porque as coisas estão muito rápidas, que bateria era coisa de diabo. Primeira bateria que entrou na igreja que eu era membro, meu Deus, foi um escândalo. Pessoas saíram da igreja porque tinha entrado bateria. Nunca mais voltaram para Jesus porque alguém tocou bateria na igreja. E eu já vi pessoas serem curadas porque um baterista cheio de unção começou a tocar, começou a celebrar o Senhor, e a pessoa foi curada porque ele estava ministrando o Senhor naquela hora. Como que eu posso dizer que é do diabo? Mas isso é o de menos. Quantas coisas Deus tem falado com você e você não consegue dar o próximo passo, porque você está preso. E eu falo para você no meu espírito, quantos de nós estamos fazendo provas e provas com Deus? E eu vou te contar um segredo do céu para você. Depois que Deus fala com você, querido, Ele não vai ficar repetindo. Tenho para mim, e tem muito pastor bom, que pensa como eu, ou eu penso como eles, que Deus fala 3 vezes, e ponto. Se você não entender as 3 vezes que Deus falou, esquece. Pode fazer prova que você quiser, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso em ter que te provar que Ele é Deus. Ele é Deus e ponto final. Deus não tem compromisso de ficar convencendo você de algo. Ele é Deus. O problema, e eu estou terminando, eu quero orar com você, mas eu preciso dizer isso para você. O problema é que nós estamos lidando com Deus como bebês. E quando um bebê está doente, o que você faz? Quando você tem uma criancinha de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você fala, tem que tomar remédio. Mas é ruim, pai. Mas tem que tomar, vai melhorar. Mas é ruim, pai. Mas tem que tomar. Aí você compra o remédio saborizado, você põe açúcar na dipirona. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. E aí a gente fala, vem com o papai. Aí trava as pernas aqui, né? Tampa o nariz aqui. E passou, tomou. Porque a gente ama os nossos filhos. Deixa eu te falar, Deus faz exatamente com você dessa forma. Só que até 1 ano e meio, até 2 anos. Depois de adulto, o médico, você vai no médico, o médico fala assim, toma esse remédio aqui, esse remédio aqui, esse remédio aqui, 3 comprimidos por dia, 2 por dia e tal, toma. Ele não te liga no outro dia. Oi, é o doutor Sebastião, você esteve aqui ontem, tudo bem? E aí, você comprou o remédio? Tomou o remedinho? Ah, guti-guti do doutor. Parabéns, vou mandar um pirulito para você. Não. Se vira. A receita está aí. Eu já te falei o que é. Quer viver? Toma remédio. É assim não. Mas nós, filhos do Senhor, achamos que não. Papai vai vir aqui de novo, vai falar de novo, vai cobrar de novo. Não, querido, você já é grande. Olha para o Senhor e fala assim, você já cresceu. Fala com ele aí, com cara de profeta, fala, você já cresceu, bonitão. Fala com ele assim, não cresceu não? Então cresce. Porque a igreja que vai casar com Jesus, presta atenção, a
A igreja que vai casar com Jesus não é uma igreja criança, é uma igreja adulta e madura. Para de tratar Jesus, para de se relacionar com Jesus igual criancinha pequena. A palavra está dada, você decide. A receita foi dada, você decide. A direção Deus deu, você decide. O que você vai fazer com a sua vida? É isso que Deus mandou falar para você nessa noite. Mas eu quero te ajudar como teu pastor. Eu ainda tenho um cajado na mão. Eu quero te ajudar como teu pastor. Fique de pé, em nome de Jesus.